Olá, me chamo Bruna Santana, sou assistente social, educadora parental, ajudo pais e profissionais a lidarem com os desafios na educação das crianças e sou também mãe de um casal de gêmeos de 5 anos. E a Suzy me pediu para trazer algumas contribuições profissionais e científicas acerca do desenvolvimento infantil. Por que muitas vezes as crianças se comportam de uma maneira extremamente desafiadora, fazem as birras, se jogam no chão, gritam, jogam as coisas, ou seja, se descontrolam com tanta facilidade? Por que será que isso acontece? Então eu preciso começar falando para vocês um pouco sobre o cérebro humano. O nosso cérebro é o que mais demora para se desenvolver por completo. Ele está desenvolvido completamente somente aos nossos 25 anos em média. Então é todo um processo de desenvolvimento cerebral para que a gente possa desenvolver esse autocontrole. E as crianças, elas não nascem com o córtex pré-frontal maduro, que é uma parte do nosso cérebro responsável por regular as nossas emoções. É a parte do sistema inibitório do nosso cérebro. O que é isso? Aquele sistema que inibe comportamentos inadequados, reações exageradas, né? Então, por isso que nós adultos, quando nos frustramos, nós não saímos jogando coisas, batendo nas pessoas, ou pelo menos não deveria, né? E a gente tem mais esse controle porque o nosso cérebro é maduro. E as crianças, elas não têm essa parte madura, somente a partir dos 4 anos, até mais às vezes, que o córtex pré-frontal ele começa a se formar. E é todo um processo de formação. Então é por isso que não tem como a criança pequenininha ter controle das suas reações, né? Ela se frustra e ela é dominada pelo seu cérebro reptiliano, que é aquele cérebro primitivo, tomado por apenas emoções, sem a parte racional estar funcionando no momento em que a criança está em descontrole. E como agir diante disso, né? Muitas vezes a gente reage a esse comportamento com agressividade, né? Brigando com a criança, querendo que ela pare imediatamente com aquilo, mas não estamos dessa maneira contribuindo para a saúde emocional e contribuindo para a criança aprender também a lidar com essa emoção difícil. E é isso que eu quero trazer para vocês, informações sobre como agir nesses momentos. Então, o melhor a se fazer é acolher essa criança, é oferecer ajuda no momento em que ela está em descontrole. Uma criança que se machuca, que se corta, ela está precisando de ajuda. Mesma coisa uma criança que está em descontrole emocional, é uma ajuda interna que ela está precisando. Então, o melhor a se fazer é oferecer abraço para essa criança, um colo. Se você se sente desconfortável na frente das outras pessoas, pega essa criança, tira de perto das pessoas, se abaixa na altura dos olhinhos dela, conversa, oferece ajuda. Filho, tô aqui para te ajudar, vamos lidar com isso juntos, né? Vamos resolver esse problema juntos, né? Se acalma aqui no meu colo. E aí depois é o momento de fazer as orientações, porque aí a criança que se acalmou, o cérebro dela volta ao estado racional, com a ajuda do adulto que atua como corregulador nesse processo, ela consegue raciocinar mais, porque na hora do nervosismo ninguém raciocina direito, nem nós adultos, não é verdade? Então, essa é uma importantíssima e valiosa habilidade de vida que a gente contribui para que as crianças desenvolvam se a gente oferece esse acolhimento, né? A criança entende que é preciso se acalmar antes de resolver problemas e que problemas não se resolvem com agressões, com palavras ofensivas. Então, veja só, né? Que valioso que é esse aprendizado. E uma outra questão também que a Suzy trouxe para mim. Muitas vezes as crianças elas têm dificuldade de ganhar e perder, né? Elas têm essa dificuldade para compreender que muitas vezes nós perdemos e muitas vezes nós ganhamos. E isso acontece justamente por essa questão neurológica imatura da criança, né? Ela se frustra muito quando ela perde. Então ela é tomada por essas emoções difíceis e ela acaba reagindo conforme ela dá conta. E a gente precisa ensinar, né? Então, como reagir a essas emoções tão difíceis de lidar, né? Para tudo é um processo de aprendizado. As crianças que vão para aula de jiu-jitsu, elas não aprendem a lutar jiu-jitsu na primeira aula. É um processo, são muitas aulas consecutivas para que ela desenvolva essa habilidade. E o emocional é a mesma coisa, talvez seja ainda mais difícil, né? Porque muitas vezes nem nós adultos temos habilidade para lidar com o nosso emocional. A gente acaba se descontrolando junto com a criança. Então, por isso que é importante ensinar e repetir, né? Então, ensina para a criança, olha, filho, nem sempre a gente ganha, às vezes a gente perde, tá tudo bem, né? E essa repetição, ela vai acontecendo e a criança, ela vai associando aos poucos, tá?
E uma outra questão super importante também, a gente precisa agir no encorajamento e não só no elogio dos resultados finais. Muitas vezes a gente elogia a nota boa que a criança tirou na escola, o resultado final dos seus processos, ou elogia só quando ela ganhou na luta de jiu-jitsu, mas a gente precisa encorajar a criança elogiando também os processos, aquele caminho que ela trilhou para chegar até aquele resultado, né? Para que ela sinta que todo esse processo, todo esse esforço da criança, ele também tem valor, tá? Então você vai elogiar, olha só, filho, semana passada você não estava fazendo esse golpe tão bem, olha só como você já desenvolveu agora, né? Não tem problema se você perdeu dessa vez, da próxima vez você tenta de novo, conforme você vai treinando, você vai melhorando. Então é esse diálogo que precisa acontecer com as crianças, né? Elas têm uma capacidade gigantesca de compreender o que a gente fala, né? E muitas vezes a gente acaba recorrendo só ao castigo, à palmada, ao grito, à agressão, e acaba perdendo uma brilhante oportunidade de ensinar a valiosa habilidade de vida para as crianças, tá? Era isso que eu queria trazer para vocês, é muito breve assim, esse conhecimento é de extremo valor, o vídeo é curtinho, mas é um conhecimento que vocês podem levar para a vida toda e que faz toda a diferença na educação das crianças, tá? Quero convidá-los a acompanhar meu trabalho que eu faço no Instagram, @brunasantanaep, vou colocar aqui embaixo para vocês, tá? E agradeço a você, Suzy, pelo convite de trazer essa contribuição, muito obrigada mesmo, espero ter ajudado e até uma próxima. Um beijo!